Olá, pessoal! Vamos dar continuidade à nossa aula de consolidação das demonstrações contábeis, discutindo os papéis de trabalho da consolidação, tá? Então, nós vamos discutir os requisitos contábeis e a consolidação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Então, nessa aula, eu vou demonstrar para vocês consolidação com controlado integral, consolidação com a participação de não controladores, consolidação quando a controlada dá prejuízo ou apresenta patrimônio líquido negativo. E na aula seguinte, nós discutimos a consolidação quando tem transações intercompanhias. Então, vamos lá. Primeiro requisito contábil é que a consolidação das demonstrações presume práticas contábeis uniformes para transações e circunstâncias similares entre investidor e investida. Então, como nós vimos na aula anterior, a consolidação consiste em agrupar demonstrações contábeis da controladora com suas diversas controladas, e esse processo exige que se tenha práticas contábeis uniformes para que nós possamos evidenciar um patrimônio único desse grupo econômico, dessas sociedades que economicamente são as mesmas. Portanto, a consolidação da investida se inicia a partir da data em que o investidor obtiver o controle da investida. Então, todas as vezes que o investidor, por meio de uma combinação de negócios, adquire o controle de uma empresa investida, obrigatoriamente, pelo CPC 36, ele tem que fazer a consolidação das demonstrações contábeis. E quando é que nós paramos de realizar a consolidação? Quando o investidor perde o controle da investida. Então, se o investidor não adquiriu mais participações no momento que a investida aumentou o seu capital social e a sua participação foi diluída, fazendo com que ele só tenha a influência ou mesmo ele só tenha um investimento de menor significância, ele vai ter que fazer a avaliação pelo método de custo ou pela equivalência no caso em que ele tenha influência. Então, se ele perder o controle da investida, ele deixa de fazer a consolidação. Então, linhas gerais, os controladores, no momento em que eles passam a adquirir controle de uma empresa, seja por meio até de uma participação anterior que ele já tinha e compre mais participações e assuma o controle, é o que nós chamamos de combinação de negócios realizada em estágio, nós obrigatoriamente teremos que realizar a consolidação das demonstrações contábeis. Então, vamos identificar quais são esses procedimentos de contabilização que estão definidos no artigo 250 da nossa legislação societária. Nós temos que somar itens independentes. Então, por exemplo, a conta de disponibilidade de cada uma dessas empresas, controladores e suas diversas controladas. Como são itens independentes, não refletem transações intercompanhias, nós podemos realizar a soma desses itens. Outro procedimento de consolidação é a eliminação do valor contábil do investimento da controladora em cada controlada contra o PL da controlada. Nós vimos na equivalência patrimonial que o investimento da empresa controladora reflete o patrimônio líquido da controlada. Então, o que acontece aqui? Como nós estamos unificando essas demonstrações contábeis, na verdade não existe investimento, porque o investimento existe da controladora nas suas controladas. No momento que nós estamos agrupando esses patrimônios, nós temos que fazer a eliminação desse investimento. E para eliminar o investimento, que é uma conta de natureza devedora,
nós devemos creditar no papel de trabalho da consolidação, que eu vou mostrar para vocês já já, ok? Então, eu vou eliminar esse investimento contra o quê? Contra o PL da controlada. Por quê? Porque no processo de consolidação, o controlador, na hora que ele está unificando esse patrimônio, ele está trazendo todos os ativos e todos os passivos individuais de cada entidade controlada. Então, nós sabemos que o PL é a diferença entre esses ativos e entre esses passivos. Então, se nós não eliminarmos o patrimônio líquido das entidades controladas, nós estaremos duplicando a informação do patrimônio consolidado, porque nós estaremos trazendo os ativos e passivos individuais e, ao mesmo tempo, nós estamos mantendo o PL das entidades controladas. É por isso que a eliminação do investimento, que está lá no balanço individual da controladora, tem que ser contra o PL das entidades investidas, porque nós estamos trocando o PL pela composição dos ativos e passivos individuais, ok? O outro procedimento de contabilização na consolidação é a eliminação dos itens decorrentes de transações intercompanhia, incluindo qualquer lucros não realizados. Então, nós vamos ver na nossa aula seguinte que quando existe transações entre controlador e controlada, ou vice-versa, entre controlada e controlador, em que gerou lucro nessa transação e que essa transação está sendo negociada, só que esse patrimônio permanece no balanço individual ou do controlador ou da controlada, nós teremos que fazer essas eliminações, porque nós vamos raciocinar em termos do consolidado por quanto esses itens que estão sendo transacionados entraram no patrimônio do grupo e quanto esses itens foram vendidos a terceiros, tá? Então, esse terceiro item nós vamos ver na nossa aula seguinte. E, por fim, na consolidação, nós teremos que demonstrar as participações dos não controladores dentro do patrimônio líquido consolidado separadamente do patrimônio líquido da controladora. Então, nós vamos começar com um caso mais simples de consolidação, um caso em que o controlador ele tem 100% de uma controlada, porém, existem situações nas quais o controlador controla a empresa, mas não tem 100% daquele capital social. Então, no balanço consolidado, nós temos que demonstrar quanto daquele patrimônio do grupo pertence aos acionistas não controladores. E nós vamos fazer essa demonstração ainda nessa aula. Então, basicamente, esses são os procedimentos de consolidação. Itens independentes nós teremos que somar, enquanto que itens que têm relacionamentos entre empresas que pertencem a esse mesmo grupo econômico, nós teremos que fazer determinadas eliminações. Por ora, é importante destacar que essas eliminações que nós vamos apresentar no papel de trabalho não interferem no balanço contábil, nas demonstrações contábeis individuais de cada uma dessas instituições, tá? São procedimentos extracontábeis que só aparecem nesses papéis de trabalho. Então, não interferem para fins societários e nem para fins tributários, ok? A base de cálculo societária e tributária continua sendo as demonstrações contábeis individuais. Bom, como é que nós faremos a consolidação do resultado? Como nós sabemos, que nós estudamos em aulas anteriores, por equivalência, o investidor controlador ele vai ter receitas ou despesas de equivalência patrimonial,
que é justamente a parcela do resultado da investida controlada, que vem para o investidor por meio da equivalência, por meio do percentual de participação no capital social total que ele tem sobre aquela investida. O que é que nós faremos na consolidação? Nós iremos trocar, substituir esse grupo, receita ou despesa por equivalência, pelas receitas e despesas individuais incorridos pela controlada. Então, se o controlador apresentou uma receita de equivalência, como no consolidado não existe investimentos e, portanto, não existe equivalência, nós teremos que fazer a eliminação dessa receita. E para eliminar uma receita, por exemplo, nós teremos que debitá-la. E vamos substituir essa receita de equivalência pelas receitas e despesas individuais. No final, vocês verão que o lucro consolidado, ou o resultado consolidado de uma forma mais genérica, será igual ao resultado da controladora. O que nós estamos fazendo é apenas a substituição dessa receita e despesa por equivalência pelas receitas e despesas individuais. Enquanto que na consolidação do balanço, nós estamos substituindo o investimento pelos ativos e passivos. O que é que nós fazemos na equivalência? Na equivalência, nós refletimos o investimento a valor patrimonial. O investimento ele é igual ao PL das entidades investidas, multiplicado pela proporção que esse controlador tem no patrimônio da entidade investida. Então, o que é que nós vamos fazer na consolidação? Já que não existem investimentos, porque nós estamos unificando esses patrimônios, nós iremos trocar o patrimônio líquido pelos ativos e passivos individuais. Então, pessoal, o que eu quero dizer a vocês é que a equivalência é uma mini consolidação. Por que é uma mini consolidação? Porque ela está trazendo para o patrimônio do controlador o patrimônio líquido de cada entidade controlada. Qual é a diferença da consolidação para a equivalência? A diferença é que na consolidação, nós estamos trazendo os ativos e passivos individuais. E por isso que nós temos que eliminar o patrimônio líquido das entidades controladas para não haver duplicidade do patrimônio desses grupos econômicos, tá certo? Então, todos esses procedimentos de contabilização para consolidação que eu mencionei para vocês estão no artigo 250 da Lei 6.404, tá? Atualizada, que determina que das demonstrações financeiras consolidadas serão excluídas, primeiro, as participações de uma sociedade em outra. Então, aqui, a lei está estabelecendo que o investimento de uma empresa em outra terá que ser eliminado, e nós vimos que essa eliminação ocorrerá contra o patrimônio líquido das entidades controladas. Nós teremos que excluir os saldos de quaisquer contas entre as sociedades. Então, por exemplo, se a controladora tiver um direito de receber dividendos de suas controladas, é porque as controladas têm uma obrigação de pagar dividendos. Como são contas intercompanhias, né? São direito de uma que reflete a obrigação da outra, o que é que nós teremos que fazer? Nós teremos que fazer a eliminação do direito da controladora contra a obrigação da controlada. Como é que nós temos que pensar essa eliminação? Qual é a natureza do direito da controladora? É uma natureza devedora. Então, para eliminá-lo, nós teremos que creditar. Qual é a natureza da obrigação da controlada? É uma natureza credora.
Então, para eliminá-lo, nós teremos que debitar. Então, o crédito ocorrerá no papel de trabalho na entidade controladora e o débito ocorrerá no passivo que está refletido na entidade controlada, tá? Não se preocupem não, por enquanto, que nós vamos ver todas essas transações de eliminações dentro do papel de trabalho. E, por fim, nós teremos que excluir as parcelas dos resultados do exercício, dos lucros ou dos prejuízos acumulados e do custo de estoques ou do ativo não circulante que corresponderem a resultados ainda não realizados de negócios entre as sociedades. Então, resultados não realizados é o resultado que a controladora ou a controlada obteve, mas que os itens que foram transacionados permanecem no balanço desse grupo econômico. Ou seja, esses itens não foram revendidos a terceiros, que será o objeto de estudo da nossa próxima aula. Bom, então, existem várias formas de elaborar a consolidação, tá? Porém, a forma mais utilizada é por meio dos papéis de trabalho, que nós demonstraremos os lançamentos de eliminações e as demonstrações consolidadas. Então, na nossa aula, nós vamos nos concentrar a estudar a consolidação do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Como é que é esse papel de trabalho? Um exemplo de papel de trabalho da consolidação é esse aqui, que eu vou explicar para vocês. Aqui nós temos uma empresa controladora, que é a empresa Delta, e duas empresas controladas, que é a empresa Ômega e a empresa Sigma. Então, nessa coluna, nós colocamos os saldos do balanço individual de cada uma dessas entidades, controladora com suas controladas. Aqui nós fazemos a discriminação das contas, então nós podemos trabalhar no papel de trabalho da consolidação com as contas sintéticas, com os saldos das contas sintéticas, para a gente não ter que abrir efetivamente todos os saldos analíticos, tá? Então, aqui a gente precisa fazer uma atualização, porque essa conta, como vocês sabem, não existe mais. O realizável a longo prazo está dentro do ativo não circulante, tá? Então, já é um papel de trabalho de consolidação que precisa sofrer algumas atualizações. Bom, listadas as contas e seus saldos sintéticos, nós vamos colocar aqui os saldos apresentados por essas empresas em seus balanços individuais. Primeira lógica no consolidado é que as demonstrações contábeis individuais devem estar encerradas, com todos os cálculos efetuados, inclusive de destinação de lucros, por meio de reservas e distribuição de dividendos. Depois nós vamos abrir uma coluna chamada de eliminações da consolidação, onde nós teremos saldos devedores e saldos credores. Então, como eu falei para vocês, se dentro do ativo circulante da controladora tiver um direito a receber por meio de dividendos, esse saldo vai aparecer no balanço individual e nós teremos que eliminar contra o passivo da controlada. Então, nós vamos aqui no papel de trabalho creditar esse direito e debitar um passivo da entidade controlada. Lembrem-se que nós não estamos alterando os saldos dos balanços individuais. Nós estamos fazendo ajustes extracontábeis para poder compor essa última coluna dos saldos consolidados. Então, como é que nós compomos a coluna dos saldos consolidados? É os saldos individuais, mas se foi algum ajuste de eliminação devedor, nos casos das contas do ativo, menos se foi algum ajuste de eliminação credor para o caso das contas do ativo.
e aí nós chegaremos nos saldos consolidados. Para os passivos, são o somatório dos saldos individuais, menos algum ajuste de eliminação devedor, mais algum ajuste de eliminação credor, tá? Então, é assim que a gente vai compondo o saldo individual. Lembrando que, para eliminar o ativo, nós teremos que creditar. Para eliminar os saldos dos grupos do passivo, nós teremos que debitar, ok? Vamos ver aqui um exemplo de papel de trabalho da consolidação do resultado. Aqui nós teremos novamente a descrição das contas com os saldos do resultado individual da controladora e suas controladas, tá? Nós podemos fazer consolidação de controladora com uma controlada, de controladora com várias e várias controladas. Fazemos aqui a mesma coluna de eliminação, aqui apresentando as eliminações devedoras e aqui apresentando as eliminações credoras. Então, para as contas de receita, cuja natureza é credora, para eliminar, nós teremos que debitar. Para as contas de despesas, cuja natureza é devedora, para eliminar, nós teremos que creditar. Então, o saldo consolidado para as contas de receita é o somatório dos saldos individuais, menos as eliminações, que estará aqui devedora, chegando ao saldo consolidado. O saldo consolidado para as contas de despesas, somatório das contas individuais, menos o saldo credor, que nós utilizamos para eliminar, chegando aqui ao saldo consolidado. Bom, então agora que nós já vimos todos esses procedimentos e os papéis de trabalho, vamos começar a trabalhar efetivamente com a consolidação do balanço e da demonstração do resultado. Nós vamos iniciar com um exemplo mais simples, tá? Que é a consolidação de uma controlada integral de uma empresa subsidiária. E depois nós vamos avançar um pouquinho para incluir a participação dos acionistas não controladores. Então, vamos lá fazer o nosso primeiro consolidado. A situação é o seguinte: a empresa Alfa adquiriu 100% do capital social de Beta no dia 1º de janeiro, pelo valor de R$ 150, que corresponde ao valor patrimonial da investida. Então, nós vimos que dificilmente um investidor ele paga exatamente o valor do patrimônio líquido da investida. Por isso que surge toda aquela discussão que nós vimos em aulas anteriores do ágio ou do ganho. Mas, inicialmente, nós vamos trabalhar com essa hipótese de que o investimento já reflete o valor patrimonial. E depois, na aula seguinte, nós vamos entender como o consolidado lida com esse ágio de mais-valia, o goodwill, o ágio por menos-valia e o ganho, tá? Como é que ele reclassifica essas questões. Então, considerando essa hipótese, o investimento foi adquirido ao valor patrimonial de R$ 150, que é igual ao PL da investida. Beta apurou um lucro de R$ 45 nesse exercício 20x1 e declarou dividendos de R$ 35 em 31/12 de 20x1. Então, nós vamos aqui fazer equivalência, e nós sabemos que só fazemos equivalência para o balanço individual, tá? Se eu tenho 100% da empresa, no momento em que ela apurou lucro, qual é o lançamento contábil que a investidora fará? Nós teremos que debitar investimento e creditar receita com MEP. Está aqui o lançamento. Debita investimento e credita receita com equivalência em 100%. No momento da aquisição, o investimento refletindo o valor patrimonial, debita investimento e credita disponibilidades. E quando a investida declarou declarou dividendos, né, por meio de distribuição de lucros, nós iremos debitar dividendos a receber e creditar investimentos. Então, no balanço individual da entidade controladora, nós iremos encerrar esse exercício social com um saldo de investimento
no valor de R$ 160, tá? Então, aqui eu vou começar a montar o papel de trabalho do consolidado. Como é que nós montamos? Colocamos as contas que pertencem ao patrimônio dessas entidades, controladores e suas controladas, aqui só tem uma que é beta. Listamos os saldos do balanço individual, que já deve estar encerrado nessas entidades, e depois vamos começar os ajustes de eliminação, ok? Então, nós vimos aqui que a controladora tem o direito a receber dividendos de R$ 35, que é esse aqui que nós registramos. Está aqui o saldo. Nós vimos que o saldo dos investimentos é 160, que é igual ao quê? Que é igual ao PL da controlada. Como no consolidado nós temos que eliminar esse PL para trazer de forma individual ativos e passivos, nós teremos que eliminar o PL por meio de um débito, tá? E aqui nós estamos listando os saldos dos outros ativos, dos outros passivos, e chegamos no total de patrimônio da controladora 800 e da controlada 215. Então, vamos agora para a coluna dos ajustes de eliminação, tá? Vejam só, a gente tem que olhar todas as contas pertencentes à controladora e sua controlada para saber se existem contas que se relacionam entre elas. Como, por exemplo, os dividendos. A controladora está apresentando um saldo de dividendos de 35. Consequentemente, a controlada está apresentando um passivo de 35. Como no consolidado não existe duas empresas, existe apenas um grupo econômico, esse direito de uma contra a obrigação da outra não existe e nós precisamos efetuar a eliminação. Para eliminar um ativo, nós teremos que creditar, uma vez que as contas de ativo possuem natureza devedora. Para eliminar um passivo, nós teremos que debitar. Então, as contas de ativo nós creditamos e as contas de passivo nós debitamos. No papel de trabalho, repito, isso não é feito nos lançamentos contábeis, nas demonstrações individuais, tá certo? Então, na hora que eu credito o ativo, eu eliminei. Vocês podem perceber que aqui não tem saldo no consolidado. Na hora que eu debitei os dividendos a pagar, eu eliminei essa obrigação. Não tem saldo no consolidado. Outra eliminação que eu preciso fazer são os investimentos. Então, por que eu preciso eliminar os investimentos? Porque quando eu estou juntando esses patrimônios, não tem investimento em uma na outra. As duas passam a ser uma única instituição econômica. Para eliminar investimentos, eu tenho que creditar, que é uma conta de ativo. E vou eliminar contra quem? Vou eliminar contra o PL da investida, da entidade controlada. Por quê? Porque eu estou trazendo de forma individual, vocês estão vendo aqui, ó, todos os ativos e todos os passivos. Então, se eu não fizer a eliminação contra o PL, nós estaremos duplicando a informação. Então, fizemos dois lançamentos de eliminações, dos dividendos e da eliminação do investimento contra o PL. Como é que nós achamos o balanço consolidado? No caso dos dividendos, nós eliminamos, investimentos nós eliminamos, os outros ativos nós podemos somar, uma vez que são ativos independentes, tá? Achamos aqui um ativo consolidado de 820. Dividendos a pagar nós eliminamos, outros passivos, se forem independentes, nós podemos somar. E percebam que o PL consolidado é igual ao PL da entidade controladora. Por que isso está acontecendo? Porque a entidade controladora, ela já tinha capturado o PL da entidade controlada por meio da equivalência, quando ela fez a equivalência patrimonial, tá certo?
Então, por isso que o PL do grupo é igual ao PL da controladora, porque esse PL da controladora, ele reflete o PL das entidades controladas, ok? Então, esse PL só não será igual ao PL da controladora se existir participação dos não controladores, que nós vamos ver adiante. Então, preste atenção, pessoal. O balanço consolidado não é a soma do balanço individual. Vocês viram aqui, se eu somar 800 mais 215, eu vou ter uma soma de 1.015. Enquanto que o consolidado deu 820. Então, essa afirmação que o consolidado é a soma do individual não é verdadeira, porque no consolidado nós teremos que fazer eliminações, a começar pelo investimento contra o patrimônio líquido da controlada. Vamos ver como é que se comporta o consolidado na demonstração do resultado. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é o seguinte: beta deu lucro. Como alfa tem 100% de beta, alfa pegou esse lucro por meio da receita de equivalência. Então, ela acreditou receita de equivalência e debitou investimentos. Essa receita de equivalência pode aparecer no consolidado? A resposta é não, porque no consolidado não existe investimento, por consequência, não existe equivalência. Então, nós teremos que trocar essa receita por equivalência pela receita e despesa individual da controlada, tá? Então, como é que é a consolidação da demonstração do resultado? Nós iremos anular essa coluna da controlada, trazer os saldos, vejam só, eu só estou repetindo aqui, vendas eu estou creditando, despesas eu estou debitando, então repetir os saldos. Só que quando eu vejo a equivalência, que tem natureza credora, porque é uma receita, eu tenho que eliminá-la, e para eliminar eu tenho que debitar. Então, na hora que eu debitei, eu eliminei e zerei o saldo no consolidado, ok? Então, como é que nós vamos compor o saldo da demonstração do resultado consolidado? Será a coluna de alfa, 470, mais o crédito que nós trazemos de volta, que é a receita de beta, deu 655. As despesas serão a coluna de alfa mais a despesa de beta, 525. A receita de equivalência não aparece e nós chegamos aqui no lucro consolidado, 130, que é igual ao lucro do controlador. Vocês estão vendo? A pergunta é por quê? Por que esse lucro do consolidado é igual ao lucro do controlador? Isso acontece porque o controlador ele já tinha capturado esse resultado da controlada por meio da equivalência. Então, no consolidado, nós só estamos trocando esse resultado de equivalência pelas receitas e despesas individuais, ok? Então, pessoal, para ficar mais claro, eu coloquei todos os comentários em relação a esses lançamentos de eliminações que nós fizemos. Nós fizemos duas eliminações no balanço para chegar no consolidado, que foi a eliminação do investimento contra o PL da controlada, e fizemos a eliminação dos dividendos a receber contra os dividendos a pagar, e nós percebemos que o PL consolidado é igual ao PL da controladora, e, consequentemente, o resultado consolidado também foi igual ao resultado da controladora, da holding, porque nós só estamos fazendo alteração da receita e despesa por equivalência pelo resultado individual da entidade controlada, tá? Então, a primeira consolidação bem simples, que é quando a controladora tem 100% de uma entidade controlada. Agora vamos avançar um pouquinho mais no estudo dos papéis de trabalho da consolidação. Vamos fazer nossa segunda consolidação com controlada parcial, ou seja, o investidor ele não tem 100% dessa empresa, ele controla com um percentual menor do capital social total, tá?
Nessa situação aqui, irá aparecer o que nós chamamos da participação dos não controladores. Então, nós teremos que demonstrar no balanço consolidado quanto daquele patrimônio pertence aos não controladores. Então, vamos ver como é que nós fazemos isso. Alfa adquiriu 60% do capital social de Beta no dia 1º de janeiro, pelo valor total de 180, que corresponde ao valor patrimonial da investida. Novamente, nós estamos trabalhando com essa hipótese que depois nós iremos violar. Então, agora eu só tenho 60% dessa empresa, tá? Então, Beta apurou um lucro de 50 em 20x1 e declarou dividendos de 35. Como eu só tenho 60%, no momento da aquisição do investimento, que o investimento reflete o valor patrimonial, nós debitamos investimento em Beta e creditamos disponível. No momento em que ela registrou o lucro, que nós vimos que o lucro foi de 50, e eu só tenho 60% de participação, o meu lançamento será debitar investimento em Beta, porque aumentou o PL, e creditar uma receita em 30, porque eu só tenho 60% desse lucro. E no momento em que ela distribuiu dividendos de 35, o investidor irá debitar dividendos a receber e creditar o seu investimento, de modo que esse investidor encerrará o exercício social com um saldo de investimentos no montante de 189, que vieram dessas 3 transações contábeis, tá? Então, vamos iniciar o papel de trabalho do consolidado. Primeira coluna, listar os saldos das contas sintéticas. Segunda coluna, colocar aqui o saldo individual do balanço de Alfa, entidade controladora, e Beta, entidade controlada. Então, o que a gente pode observar? Alfa tem um saldo de dividendos a receber de 21 e fechou o exercício social com saldo de investimentos de 189. Beta tem um saldo a pagar de dividendos de 35, porque parte desse saldo, que é 40%, pertence aos acionistas não controladores, tá? Então, qual é a primeira eliminação que nós teremos que realizar? Nós teremos que eliminar os dividendos a receber de Alfa contra os dividendos a pagar de Beta. Aí você pode me perguntar, mas vai ficar um saldo de 14 no balanço consolidado? Vai ficar assim, que é justamente os dividendos que pertencem aos acionistas não controladores. Então, o grupo econômico deve pagar, existe um passivo com esses acionistas, em R$14 por meio dos dividendos, que é justamente 40% de 35, tá? Então, o consolidado reflete quanto aquele grupo econômico como um todo se relaciona, como e quanto ele se relaciona com os acionistas não controladores e com demais credores externos a essas empresas controladoras e suas controladas. Então, fizemos aqui o primeiro lançamento de eliminação. Creditamos dividendos a receber e debitamos dividendos a pagar. Como nós vimos, também sempre nós teremos que eliminar os investimentos, creditando, contra o PL da entidade controladora, debitando. Só que eu falei para vocês o seguinte: todo esse PL precisa ser eliminado, porque no processo de consolidação, mesmo se o controlador só tiver 60%, como é o caso, ele vai trazer 100% dos ativos e 100% dos passivos. Então, necessariamente, ele precisa eliminar todo o PL da entidade controlada para não haver duplicidade. Ora, 60% desse PL pertence ao controlador, que nós já eliminamos, creditando investimento e debitando patrimônio líquido.
Só que 40% desse PL pertence a quem? Pertence ao acionista ou aos acionistas não controladores. Então, nós iremos debitar 126 dos acionistas não controladores e creditar aqui essa participação dos não controladores, que é uma conta que fica dentro do patrimônio líquido 126. O que é que nós estamos demonstrando? Que do patrimônio desse grupo, 126 pertencem aos acionistas não controladores, tá? Então, como é que nós calculamos a participação dos não controladores? Nós identificamos o PL encerrado, já com todo o resultado do exercício, todas as destinações efetuadas, e multiplicamos pelo percentual de participação dos não controladores, que é de 40%. Vamos chegar a 126. Então, debitamos aqui 126 no PL e creditamos participação dos não controladores. Então, o saldo do consolidado será, aqui nós eliminamos os investimentos, outros ativos nós somamos, contas individuais, os dividendos aparece o saldo de 14, que pertence aos acionistas não controladores, tá? É o quanto o grupo tem a pagar esses acionistas. Outros passivos somamos, por ser contas independentes, PL 630, que é justamente esse PL do controlador, mais a participação dos não controladores. Então, quando existe não controladores, o PL consolidado é o PL do controlador mais a participação dos não controladores. Lembrem-se que a participação dos não controladores é uma conta do patrimônio líquido. Como é que nós teremos aqui a consolidação do resultado? Novamente, como ela gerou um resultado de um lucro de 50, né? Um resultado positivo de 50, e nós temos 60% dessa empresa, então nós temos uma receita de equivalência de 30, que nós teremos que eliminar. Como é uma receita, para eu eliminar, eu debito. Então, na hora que eu debitei, eliminei a receita de equivalência. Trago novamente a receita individual da controlada e a despesa individual. O que é que vai surgir de novo? Vai surgir que 40% desse resultado pertence aos acionistas não controladores. Como é um resultado positivo, significa dizer que esse grupo ele tem que distribuir parte desse lucro para outros acionistas. Então, do ponto de vista do consolidado, que a visão do consolidado é a visão do controlador, o que está acontecendo aqui é uma despesa, porque é uma distribuição de lucro do grupo para outros acionistas, tá? Que são os acionistas não controladores. Então, quando a controlada tem lucro, do ponto de vista do consolidado, isso gera uma despesa, porque o controlador está compartilhando o seu lucro. Quando a controlada tem um prejuízo, isso gera um ganho, porque o controlador está compartilhando o seu prejuízo com os outros acionistas, tá? Então, no consolidado, nós teremos aqui 530 mais 390, 920. Despesas nós estamos somando. Receita de equivalência não aparece. E a participação dos não controladores está aqui devedora, porque a controlada apresentou um lucro de R$20. E vocês estão percebendo que o resultado do consolidado, após o reconhecimento da participação dos não controladores, é igual ao resultado do controlador, porque ele já tinha pego proporcionalmente parte desse resultado da controlada, tá certo? Bom, aqui novamente eu coloquei comentários a tudo aquilo que nós resolvemos, inclusive como é que nós calculamos a parcela dos acionistas não controladores, tá? Comentei também sobre esses R$126 que nós achamos e sobre o saldo devedor de 20, que é a participação dos acionistas não controladores
no resultado da entidade controlada, certo? Bom, vamos continuar fazendo mais consolidações para nós treinarmos. Agora vamos ver uma consolidação de controlada parcial com prejuízo. Então, novamente aqui nós temos uma participação do não controlador, só que se a entidade controlada gera um prejuízo, nós sabemos que isso vai gerar uma despesa por equivalência para a entidade controladora, ok? Então, vamos ver o que aconteceu aqui nesse grupo. Alfa adquiriu 60% do capital social de Beta no dia 1º de janeiro, pelo valor de 180, que corresponde ao valor patrimonial. Beta apurou um prejuízo de 40 nesse exercício de 20x1 e não declarou dividendos. Bom, o que é que nós faremos? Nós faremos aqui o lançamento da aquisição, débito, investimento, crédito disponível. Como ela apurou um prejuízo de 40 e nós só temos 60% dessa empresa, nós iremos debitar despesa de equivalência e creditar investimento, tá? De modo que nós terminaremos o exercício com um saldo de investimento de R$ 156, ok? Bom, nesse caso em que ela apresentou prejuízo, nós teremos que identificar se teremos que fazer a eliminação do PL contra o investimento, teremos que identificar se o investimento reflete o PL por equivalência. Então, 260 vezes 60% é exatamente o valor do investimento. Então, iremos eliminar o investimento creditando contra o PL debitando, tá? E, novamente, aqui, nós não temos os dividendos, porque se a empresa apurou prejuízo, ela não faz distribuição de dividendos. Então, como nós não temos dividendos, nós não precisaremos fazer as eliminações. O que é que nós temos que eliminar? Nós temos que eliminar esse restante do PL, que é justamente os 40% dele, que é 104, que pertence aos acionistas não controladores. Então, vamos debitar aqui esse patrimônio líquido e creditar a participação dos não controladores. Como é que eu encontrei essa participação? É 40% do PL, o PL da entidade controlada. Então, debitei o PL e creditei a participação dos não controladores. Apenas esses dois lançamentos de eliminações, tá? Chegando no balanço consolidado de 830. Na demonstração do resultado, o que é que está existindo? Está existindo uma despesa de equivalência, que é justamente 60% do resultado da controlada. Para eliminar uma despesa, eu credito, já que a despesa tem natureza devedora, certo? E como a controlada deu um prejuízo de R$ 40, do ponto de vista do grupo econômico, ela está compartilhando esse prejuízo em 40%, que dá 16, com os outros acionistas não controladores. Então, do ponto de vista do consolidado, nós teremos um ganho, por isso que tem aqui um crédito de R$ 16. Então, a demonstração do consolidado, nós iremos somar as contas de receita, as contas de despesa, a equivalência não aparece e a participação dos não controladores está aparecendo aqui como positiva, como uma conta credora, gerando um resultado consolidado após o reconhecimento da participação dos não controladores de R$ 56, que é exatamente igual ao resultado da entidade controladora, ok? Então, aqui essas observações, quando a empresa deu um prejuízo, nós fizemos apenas 2 lançamentos de eliminações no balanço, que foi o investimento contra o PL e o reconhecimento da participação dos não controladores. E nós vimos que, quando a entidade controlada gerou esse prejuízo, a participação dos não controladores se deu de forma positiva
porque o grupo econômico como um todo está compartilhando esse prejuízo. Bom, nessa última situação da aula de hoje, nós iremos ver o que acontece no consolidado quando o PL da controlada é negativo, quando existe passivo a descoberto, tá? Então, nós temos que observar que se o PL da controlada é negativo, o máximo que o investidor fará é zerar os seus investimentos e reconhecer um passivo. O investidor controlador não pode gerar um investimento credor. Então, ele tem que zerar o seu investimento e reconhecer um passivo remanescente. Isso está de acordo com a interpretação do CPC 9 e CPC 09, tá? Vamos ver aqui como é que acontece. Alfa tem 100% das ações do capital social de beta e o PL de beta teve a seguinte evolução no exercício social findo em 31/12/20x1. Então, o PL no saldo inicial era 467. A empresa gerou um prejuízo tão grande a ponto de virar o saldo do PL, ou seja, o PL ficou negativo com passivo a descoberto, tá? O que é que a Alfa faz? No momento inicial, a Alfa, por equivalência, tinha esse mesmo saldo no investimento, 467. Quando a entidade beta gera um prejuízo de 612, a Alfa vai reconhecer uma despesa de equivalência no máximo do valor do seu investimento, 467, a ponto de zerar o saldo do investimento. Então, segundo o CPC no item 18.30a fala o seguinte: os prejuízos apurados pela sociedade investida são contabilizados na sociedade controladora até o limite do valor do investimento. E a controladora deverá constituir uma provisão para perda, que justamente é nessa diferença aqui de R$ 145. Porque esses passivos que não estão sendo pagos pela entidade controlada devem ser assumidos pela entidade controladora, nesse montante de R$ 145, tá? Lembrem-se que a controladora tem responsabilidade sobre essas entidades controladas. Então, qual é o lançamento que a Alfa fará? Constituirá uma despesa de 145, então a despesa para constituir a perda em relação a essa falta de recuperação desses investimentos e creditará uma provisão para a perda de 145, tá? Como é que isso vai se comportar no consolidado? Veja só, os investimentos foram zerados, então nós não teremos como fazer mais a eliminação. E o PL aqui agora está negativo, está devedor. Então, para fazer a eliminação desse PL, que agora é devedor, eu vou ter que creditar. Sempre eu tenho que eliminar o PL, porque senão eu não trago os ativos e passivos individuais da controlada. Só que eu vou creditar esse PL contra o quê? Contra justamente essa provisão para perdas de investimentos, que foi constituída dentro do balanço individual da controladora. Então, ela tem natureza credora, porque foi debitada uma despesa e foi reconhecido um débito, né? Na verdade, a controladora está assumindo um passivo, uma obrigação em relação a essa entidade controlada. E aí eu tenho que fazer essa eliminação, porque no consolidado não existe um débito que eu estou assumindo em relação à entidade controlada, porque eu e ela somos uma única entidade econômica, não é assim? Então, eu debito aqui esse 145. Eliminei o PL, que agora está devedor, então creditei, e debitei a provisão para perdas de investimentos. Chegando aqui num balanço consolidado nesse montante de 9.085. Percebam que aqui os investimentos estão zerados, não há o que se falar de dividendos, porque a empresa controlada está numa situação econômica deficitária.
Na demonstração do resultado, o que é que vai acontecer? Essa despesa de equivalência, nós já vimos que nós teremos que eliminar. Como é uma despesa, para eliminar eu credito. Essa provisão para perdas de investimentos que foi constituída contra aquele passivo que nós eliminamos, nós também temos que eliminar, tá? Então, para eu eliminar uma provisão para perdas de investimento que tem natureza devedora, eu credito. E as outras contas, nós estamos só repetindo a natureza, tá? De modo que nós temos que reconhecer aqui esse resultado no consolidado, R$ 388, que é exatamente o resultado da entidade controladora. Então, as receitas, nós estamos somando os saldos individuais. Despesas que são independentes também nós estamos somando, tá? A equivalência não aparece e a provisão para perdas também não aparece, tá certo? Então, aqui, como nós temos 100% desse investimento, também não está aparecendo o quê? A participação dos acionistas não controlador, porque só existe um único acionista controlador. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido esse universo da consolidação das demonstrações contábeis, tá? Não é um assunto difícil, é um assunto que exige um raciocínio muito bem formulado da equivalência patrimonial, um raciocínio conceitual do que significa a consolidação, da razão pela qual nós efetuamos essas eliminações. E nós vamos aprimorar esse raciocínio na aula seguinte por meio de transações intercompanhias que nós vimos no artigo 250 da Lei 6.404, que precisa também de eliminação. Forte abraço a todos e até a próxima aula.